Então, menino, dando continuidade à questão de soluções, certo? De equações diferenciais homogêneas, nós já sabemos encontrar uma segunda solução particular quando é fornecido uma, ou quando a gente consegue descobrir só observando a equação uma primeira solução, certo? Que é o método de redução de ordem, o método de D'Alembert. Mas como encontrar a primeira solução, né? Então, nós vamos agora ver o primeiro método, que seria quando essa equação ela tem todos os coeficientes constantes, certo? E quando essa equação diferencial tem os coeficientes constantes, é fácil induzir qual será a forma da solução, certo? E apresentando aqui para vocês, de forma geral, essa equação homogênea de coeficientes constantes, então aqui vocês estão vendo que eu tenho A, B e C. E aí A, B e C são constantes, não são funções que dependem de x, certo? Então, se eu tiver essa equação, tem uma função, certo? Que vai satisfazer. Vocês acham que seria qual função? Por favor, falem, porque eu não consigo ver o chat quando estou apresentando. Deu? Ninguém? Qual seria uma função em que a derivada primeira, a derivada segunda e a própria função, se eu substituir aí, vai atender? Então, seria uma função, certo? Exponencial. Por quê? Sabemos, né, que a derivada primeira, a derivada segunda sempre vai ser e elevado a esse expoente, e aí a gente faz aqui a regra da cadeia, certo? Então, a gente tem que buscar para atender essa função cujas as derivadas são múltiplos dela mesma, certo? Então, nós vamos ver agora, substituindo, por exemplo, de forma geral, e elevado a m vezes x, o que acontece aqui, certo? Então, se nós determinarmos a derivada primeira de e elevado a m vezes x, vai dar o quê? M vezes e elevado a mx. Se nós calcularmos a derivada segunda, então vai ficar m ao quadrado vezes e elevado a m vezes x. Então, eu substituí, ó, tá aqui a derivada segunda dessa função e elevado a mx, certo? Está aqui a derivada primeira, que é m vezes elevado a mx, e está aqui a própria função, certo? E aí, se vocês observarem, tem um termo aqui que se repete em todos, que eu posso cancelar, certo? Que aí eu isolei, ó, elevado a mx, e aí ficou aqui o termo entre parênteses, am ao quadrado mais b vezes m mais c, certo? Aí aqui ele é cancelado, eu vou poder até cancelar aqui, e aqui eu obtive, então, esse polinômio, certo? Que é AM ao quadrado mais BM mais C, que é conhecido como equação característica, certo? Aqui, ela foi representada com M, né? E aqui vocês podem montar com M, com R, certo? Mas a gente monta a partir da equação dada, essa equação característica. E qual é o nosso próximo passo? É determinar esse N, certo? Então, como é que nós determinamos N? Vocês estão observando qual é uma equação do segundo grau, né? Então, determina o delta e depois, pela forma de Bhaskara, determina as duas raízes. Então, tá aqui a forma que determina delta, para vocês se recordarem, b ao quadrado menos 4ac, e que aí seria para determinar a primeira raiz e a segunda raiz, certo? Professora, só está mostrando delta Bhaskara, pelo amor de Deus, né? Mas, meninos, isso daqui é motivo de erro nas avaliações. Então, tem que prestar atenção, certo?
nas peças do nervosismo, acabam errando as raízes de uma equação do segundo grau, certo? E aí, o valor do determinante, que é o delta, ele vai ser importante para a gente verificar como é que vai ser o tipo de solução, certo? Então, recordando, né, delta maior do que zero, nós vamos ter duas raízes reais e distintas. Delta igual a zero, nós vamos ter raízes reais iguais. E delta menor que zero, duas raízes complexas distintas. Então, com base nesses valores de delta, nós temos três casos, caso 1, 2 e 3, certo? Que seria a forma que nós vamos representar a solução da equação dada, certo? Então, vamos para o caso 1. No caso 1, a gente vai ter duas raízes, né? Reais e diferentes. Então, lá a gente achou que o M vai ser R1, né? E o outro vai ser R2. Então, a solução é elevada a R1 vezes X e a outra é elevada a R2 vezes X. Então, a gente só vai substituir aqui os nossos valores das raízes, certo? Então, a gente encontrou duas soluções, certo? Que elas são linearmente independentes. Então, a solução geral da equação vai ser C1 vezes E elevado a R1 vezes X, mais C2 vezes E elevado a R2 vezes X, certo? Então, bem fácil. Dada a equação, monta-se o polinômio ou a equação característica, determina as raízes e vê se pertence ao caso 1. Se for ao caso 1, nós já temos o y1 e y2, que vai aqui ter o m lá substituído pelas raízes que vocês determinaram, e essas funções são linearmente independentes e a gente monta a solução geral, certo? Se for dado condições iniciais para essa equação, ou se essa equação for um problema, a gente determina C1 e C2, como a gente já aprendeu anteriormente, certo? E como seria, aqui apareceu um H, né, que é para dizer que é homogêneo. O caso 2 é quando o delta é igual a zero. Então, as raízes, né, vão ser iguais. Com isso, eu só tenho uma solução, certo? Que seria E elevado a essa raiz vezes x. Mas nós acabamos de até ver um exemplo que quando eu tenho uma solução, eu posso encontrar a segunda pelo método de redução de ordem ou da Lambert, certo? Então, quando a gente faz esse procedimento com essa equação de forma genérica que a gente colocou, certo? Que era A vezes a derivada segunda de y mais b vezes a derivada primeira mais c igual a zero, nós encontramos que a segunda é x vezes e elevado a rx, certo? Quando a gente vai fazer todos esses passos, o v está igual a x, ok? Aí já vai ficar uma tarefinha que vai ser a parte da outra atividade que vocês vão ter que fazer, que eu vou adicionar o siga quando essa nossa terminar, seria demonstrar, certo? Que a partir de y1, eu chego no v igual a x, logo a segunda seria x vezes e elevado a rx, certo? Então, assim eu vou e tenho que seria C1 vezes E elevado a Rx, mais C2 vezes X elevado a Rx, a solução geral, certo? Eu vou tentar escrever aqui, que pode ser que esteja cortando para vocês, porque é importante vocês anotarem, certo? Então, a solução y da equação homogênea em função de x, certo? Vai ser igual a C1 vezes E elevado a R x mais C2
vezes a segunda função, que foi determinada pelo método lá de D'Alembert, que é x vezes e elevado a r x, certo? Aí aqui, como é elevado a rx é comum aos dois termos, a gente pode isolar, ok? Então, essa seria do caso 2 com delta igual a zero. Agora, vamos ver para o caso 3, que seria com delta menor que zero, certo? Então, um tempinho para quem quiser anotar, e vamos nós. Então, o caso 3, quando o delta é negativo, nós sabemos que nós obtemos raízes complexas, certo? E, de forma geral, essa raiz complexa, né, ela tem uma parte real e uma parte imaginária. A parte real a gente nomeia aqui de P, de forma geral, e a imaginária de Q, certo? E aí, quando nós estamos com essa situação, nós obtemos essa solução geral. Professor, aqui está com número complexo e a solução geral está aparecendo cosseno e seno. Eu até faço essa demonstração num quadro junto com vocês, que é a relação entre números complexos e as funções trigonométricas seno e cosseno, certo? Que a gente substitui essa raiz 1 e essa raiz 2 como se fosse aqui, ó, né? Essa raiz 1 e essa raiz 2, mesmo que complexa, e nós vamos trabalhar com esse exponencial elevado a esse número complexo vezes, né? Para poder transformar em, certo? Eu acabei não colocando essa demonstração aqui para não quebrar o ritmo da aula, mas eu vou fazer num arquivozinho separado para vocês observarem como nós chegamos a essa solução, certo? Mas lembrando nós vamos lá para aquela solução geral como se fosse o caso 1, porém as nossas raízes são complexas e a gente vai trabalhar. Aí vocês estão vendo que é elevado aqui, ó, P de x, né? Vezes cosseno de Q de x. Por quê, professor? Porque a gente elevou E a P mais I vezes x, né? Isso aqui entre parênteses. Então, multipliquei o P vezes x e o outro ficaria E elevado a I que x. Aí, com esse E elevado a I que x, que a gente vai trabalhar para chegar na função cosseno. Era assim, mais ou menos. Aí elevado à raiz, né? Que a nossa raiz ficou P mais Q e isso aqui multiplicado por x, né? Ops, que x. Aí fica E elevado a P de x, multiplicando, né? Aplicando a distributiva, vezes E elevado a Q e x. Aí, essa partezinha é elevada a Q e x, certo? Aparece na primeira e na outra vai aparecer E menos Q de x. Aí a gente correlaciona pelas relações que existem entre complexo e seno e cosseno, certo? Aí, ó, parte aqui já até aparece, e esse outro é de Q de x, a gente trabalha para chegar no cosseno, também relacionado com E menos Q de x, né, que é aqui, é como se nós trabalhássemos para não ficar com os complexos, certo? Então, qual seria, então, o procedimento quando a gente vai resolver, professora? Não precisa demonstrar quando for resolver, eu só estou falando para vocês para não cair de paraquedas e vocês não entenderem a solução, certo? Nós determinamos as raízes através da equação característica ou polinômio característico e nós vemos para aqui de forma geral. Então, a gente vê quem é o nosso P e quem é o nosso Q e substitui, certo? Aqui, ó,
fica positivo e aqui fica negativo. Mas vocês estão vendo que o Q é como se fosse um módulo, né? Porque esse negativo aqui influencia nessa demonstração quando eu estou na segunda raiz, certo? E aí, nem sempre a gente obtém a parte real, né? A gente pode ter P elevado a zero, ok? Então, essa seria a solução do caso 3, certo? Então, anotem, por favor, essa parte aí da solução geral, que como a gente representa, certo? Espero que tenham entendido, pelo menos assim, como se chega nisso, mesmo sem eu demonstrar passo a passo a demonstração, mas vou colocar no Cílio, certo? Ok? Então, para fixar melhor, vamos fazer 2 exemplos, certo? Então, vamos resolver as seguintes equações diferenciais, certo? Vamos exercitar aí o nosso cérebro. Então, a primeira é essa, certo? Então, vou apresentar aqui, são citados 5 itens, certo? Só que alguns desses itens vai ser lá do formulário que vocês vão fazer e alguns eu vou fazer com vocês, tá certo? Então, vamos nós. Vamos fazer primeiro o item A. Então, o item A, vocês estão vendo aqui a equação, e aí o que a gente observa primeiro é se ela é de coeficientes constantes. Então, aqui vocês estão vendo que tem um 1, aqui menos 2 e aqui 1. Então, todos esses coeficientes são constantes, então a gente pode resolver por esse método, certo? E essa questão foi dado as condições iniciais, certo? Que em x igual a 0, y é 5, e a derivada de y em x igual a 0 é 0. Então, aí nós já observamos que nós temos uma equação com coeficientes constantes, homogênea, né? Para quem nem lembra que é homogênea, quando a gente arruma aqui a função fica igual a 0. E aí, para a gente não montar a equação característica errada, eu aqui estou dizendo quem é A, B e C. Também isso é motivo de erros em avaliações. Monta a equação errada, certo? Monta, então fica AM ao quadrado, B mais B vezes M mais C. Essa é a nossa equação característica. Então, a gente vai substituir agora o A, o B e o C, certo? Por 1 menos 2 e 1, respectivamente. O que muitas vezes acontece? Às vezes, essa equação ela não é completa, certo? O que ou B é igual a 0, ou C é igual a 0, certo? E aí, quando vai montar aqui, taca no lugar errado. Sempre o A está relacionado à maior derivada, que é a derivada segunda. O B é a derivada primeira e o C seria apenas do Y. Então, por favor, não montem errado. É uma questão simples e muitos perdem. Agora, nós vamos resolver o polinômio, achando o delta, né? Então, fica aí B ao quadrado menos 4AC, que vai ficar menos 2 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1, né? Porque aqui é os nossos valores de A, B e C. Então, esse delta deu igual a 0. Logo, nós estamos no caso 2, em que as raízes são reais e iguais, certo? Então, nós vamos achar as raízes. Se vocês lembrarem, quando delta é igual a 0, né? M1 vai ser igual a M2, que é igual a M, ou pode chamar de R, R1 igual a R2, que é igual a R, que é B menos B sobre 2A, certo? Porque lá na forma de básico, o delta dá 0. Então, substituindo, B é menos 2, então positivo aqui fica 2, dividido por 2, 1, certo? Então, nós só temos uma solução, e a segunda, pelaquela demonstração, é dita que vai ser x vezes essa primeira. Então, de forma geral, né, tá aqui eu repeti, a solução da homogênea é C1 vezes elevado a mx, mais C2x vezes elevado a mx. M, que a gente determinou
minuto é igual a 1, então eu vou substituir, certo? C1 vezes e elevado a x mais C2 vezes x vezes e elevado a x, certo? Ou a gente pode isolar o e elevado a x e fica dessa forma, certo? Nós não terminamos ainda porque tem que determinar C1 e C2, né? Mas está aí já a nossa solução geral. E agora nós vamos determinar C1 e C2, certo? Com base naquelas condições. Então, primeira coisa seria derivar logo a solução, certo? Então, a gente pegou essa equação e derivamos. Então, a derivada de C1 vezes elevado a x, eu acho até melhor a derivada aqui, antes de isolar. Mas fica a critério de vocês. E também não precisa isolar, aqui já está certo. Então, fica C1 vezes elevado a x, aqui a derivada. Aqui eu já tenho, ó, produto, então cuidado. Então, vai ficar a derivada do primeiro, que é a derivada de C2 vezes x é só C2, aí tá aqui, vezes o segundo, que é elevado a x, mais o primeiro, que é C2 vezes x, tá aqui, vezes a derivada do segundo, que é a derivada de e elevado a x é elevado a x, certo? Então, eu guardo y, y', que são as condições dadas, certo? Que diz que em x igual a zero, y é 5 e a derivada é igual a zero. Então, está aqui substituindo. Então, quando eu substituo aqui já x por zero, y por 5, eu já vou eliminar C2, né? Porque vai ficar 0 vezes C2, logo eu já acho C1, que é igual a 5, certo? E aí, pela segunda, que é da que a gente derivou, eu vou achar C2, certo? Então, substituir onde tinha x por zero, e ele diz que a derivada, que é y' é zero também. Então, e C1, nós acabamos de determinar que era 5. Então, C2 é igual a menos 5. Aí, nós vamos substituir lá na solução que nós determinamos, de forma geral, para dar a particular. Então, C1 é 5 e C2 menos 5. Substituindo, ficamos com essa equação, certo? E também poderia parar aqui. Aqui é porque eu isolei o 5, certo? Ok? Nenhuma pergunta? Por favor, falem que eu não consigo ver o chat, né? Agora, vamos então fazer esse outro exemplo. Que seria y duas linhas, mais 2y', mais y igual a zero. Aí a primeira coisa que vocês vão fazer é analisar. Eu já estou dando ela, mas quando vocês forem fazer as questões, vai estar vários tipos juntos. E aí nós observamos que todos os coeficientes são constantes. Então, a gente pode resolver montando um polinômio característico, certo? E aí, esses coeficientes para essa questão é A igual a 1, B igual a 2 e C igual a 1. Aí, montando polinômio, novamente, cuidado para não substituir errado, não montar a equação errada. Nós ficamos com essa equação do segundo grau, m ao quadrado, mais 2m mais 1 igual a zero. Vamos agora achar o delta. Então, substituindo, o delta também vai dar igual a zero. Ah, mesmo exemplo. Mesmo não, valores diferentes, né? Mas fixa melhor. Então, delta igual a zero. Nós vamos estar no caso 2. Eu só vou ter uma raiz, certo? Que é determinada por menos b sobre 2a. Nós vamos substituir os valores de b e de a. Então, nós vamos ficar aqui, a nossa raiz é igual a menos 1. Então, nós vamos montar a solução geral, que por segundo caso é essa expressão, C1 é elevado a mx, mais C2 vezes x elevado a mx. Substituindo o m por menos 1, né? Ou R, aqui fica a critério, aqui é a forma geral. Nós ficamos, então, com essa solução. C1 mais C2 vezes x, entre parênteses, multiplicado por E elevado a menos x. Viu? Bem rápido.
terceiro exemplo, porque os outros dois é com vocês, né? Então, nós temos aí essa equação, y2 mais 2y, linha mais 5y igual a zero. Aí vocês estão observando que todos os coeficientes são constantes, que são iguais o A, B e C a 1, 2 e 5, respectivamente. Então, nós podemos montar a equação característica, que de forma geral ela é AM ao quadrado mais B vezes M mais X. E aí, substituindo pelos coeficientes, ficou com M ao quadrado mais 2M mais 5 igual a zero. Nós vamos resolver com essa equação do segundo grau. Então, o delta deu menos 16, que aí é o delta menor do que zero. Logo, nós estamos no caso 3, certo? Vamos achar nossas raízes, então. Então, M1 é menos B, aqui, desculpa, faltou mais, certo? Mais raiz de delta sobre 2A. Então, fica menos 2, mais a raiz de menos 16 sobre 2 vezes 1. Então, aqui fica no numerador menos 2 mais 4i, né? Lembre-se da raiz negativa, a raiz menos 1 é o i. Dividido por 2, certo? E aí, quando a gente divide lá cada um, vai ficar M1 igual a menos 1 mais 2i. E aí, a gente vai verificar que P é igual a menos 1, que é a parte real, e o Q é igual a 2, que é a parte imaginária da nossa raiz, certo? A segunda raiz, aqui faltou menos, fica menos B, menos raiz de delta sobre 2A. Então, substituindo o B, o delta e o A, nós obtemos menos 2, menos 4i sobre 2. Então, fazendo essa divisão aqui, nós ficamos que menos 1, menos 2i, né? Que são as raízes conjugadas. Sempre nós encontramos raízes conjugadas. Então, a parte real é menos 1. E a parte imaginária, vocês estão observando, ó, que eu não boto o negativo. Vem a conjugação, então, é só o 2. Certo? E aí nós vamos, então, já achou as raízes, vai para a solução da homogênea de forma geral. Que aí eu mostrei para vocês que é C1 é elevado a P vezes X, cosseno de Q de X, mais C2 é de P de X, seno de Q de X. Ok? Agora eu vou substituir onde tem P por menos 1 e onde tem Q por 2. Lembrando, novamente, a gente aqui representa a parte imaginária como se fosse um módulo, né? Porque sempre a gente acha raízes conjugadas, ok? Então, substituindo, nós ficamos com essa expressão. C1 elevado a menos x, cosseno de 2x, mais C2 elevado a menos x, seno de 2x. Ok? Então, esse exemplo D está no nosso formulário e o E também, que aí depois a gente vai voltar para eu discutir com vocês, ok?